Olá, seja bem-vindo, começando ao vivo mais uma edição do RB Notícias pela Rede Brasileira de Televisão, trazendo as principais informações do Distrito Federal e em torno. O deputado federal Glauber Braga completou uma semana de greve de fome contra a cassação. A assessoria de imprensa do deputado federal Glauber Braga informou que a preocupação com as condições de saúde do parlamentar aumenta a cada hora. Ele segue no plenário 5 da casa, onde está desde a última quarta-feira, em protesto contra o avanço do processo de cassação do seu mandato. O Conselho de Ética deu aval à punição, mas a palavra final será do plenário. Cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota, decidir quando o plenário votará o parecer. Glauber anunciou que entraria em greve de fome e não deixaria as dependências da casa até o encerramento do caso. Segundo a equipe do deputado, ele tem ingerido apenas isotônico, soro e água, por recomendações médicas. A fim de se preservar fisicamente, as visitas estão mais restritas, de acordo com a assessoria. O deputado recebeu, nesta segunda-feira, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. O Partido Novo acusou Glauber Braga de expulsar da Câmara, em abril de 2024, com empurrões e chutes, o militante do MBL, Gabriel Costenaro. O deputado, por sua vez, acredita se tratar de uma retaliação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter denunciado o chamado orçamento secreto. Câmara, Hugo Mota disse que não vai decidir sozinho sobre o projeto da lei da anistia aos presos pelo 8 de janeiro. Ele indicou ainda que deve levar a proposta para uma discussão na Câmara dos Deputados. Diante das pressões para pautar o projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou em sua rede social que ninguém tem o direito de decidir nada sozinho e que as pautas que devem avançar na Câmara precisam passar por uma discussão envolvendo os líderes dos partidos. A oposição protocolou nesta segunda-feira o pedido de urgência para o projeto. Se aprovado, o instrumento permite que o texto seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O requerimento conta com 262 assinaturas, 5 a mais que o mínimo necessário. Do total de apoio, 146 são de deputados de partidos com cargos no governo. Apesar disso, ainda não há previsão de que o pedido de urgência seja pautado por conta do feriado da Páscoa. A próxima reunião de líderes deve ocorrer no dia 24 de abril. Mesmo com as assinaturas, há uma pressão do governo para reduzir o número de apoio. A ideia é procurar presidentes e líderes partidários com cargos no Poder Executivo para pedir para retirar assinaturas de deputados de suas legendas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu com Mota na semana passada, antes de passar pela cirurgia, pediu aos deputados aliados empenho na aprovação do projeto. E essa discussão ainda vai longe. O líder do governo no Senado, o petista Jacques Wagner, se pronunciou totalmente contrário ao projeto de anistia. Em entrevista concedida à CNN Valor Econômico neste início de semana, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, afirmou ser totalmente contrário ao projeto de anistia que visa beneficiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e descartou a possibilidade de aprovação. Mas eu acredito muito em diálogo. Na minha opinião, nós vamos chegar num ponto que, repito, zero chance de você anistiar responsável por aqueles atos. Mas nós vamos encontrar um caminho. O senador disse que não há espaço para acordo ou negociação em torno da proposta e declarou que o projeto estimula outros eventos violentos. Wagner entende que os atos representaram a maior afronta à democracia brasileira desde o fim da ditadura militar em 1985. Eu acho que se a gente anistia
uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, você estimula a que outras pessoas tomem essa iniciativa. Não estou discutindo aqui as pessoas que foram ou não levadas, que foram eventualmente massa de manobra, mas havia um grupo que financiou, que elaborou. Na minha opinião, não cabe anistia a isso. Para Wagner, caso Jair Bolsonaro seja candidato, será o mais fraco entre os nomes da oposição, sendo Lula o principal nome para as eleições presidenciais de 2026, segundo o senador. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também já declarou que não pretende fazer o projeto da anistia caminhar. E a Polícia Federal intimou o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, para depor no inquérito que apura o esquema de espionagem ilegal na chamada ABIN paralela. A ideia é que Correia seja ouvido na próxima quinta-feira, dia 17. Segundo os investigadores ouvidos pelo blog do G1, o objetivo da Polícia Federal é entender se houve eventual obstrução da atual gestão da agência. A investigação que apura o uso da ABIN paralela durante o governo Bolsonaro para espionar autoridades opositoras do ex-presidente. A outra parte da investigação busca saber se a ABIN tinha conhecimento e autorizou a suposta espionagem de autoridades paraguaias, envolvida nas negociações da usina hidrelétrica de Itaipu, em caso revelado pelo portal UOL. Iniciada em 2023, a investigação apura se policiais, servidores e funcionários da ABIN formaram uma organização criminosa para hackear pessoas e autoridades públicas, invadindo celulares e computadores sem autorização judicial. De acordo com os investigadores da Polícia Federal, a ferramenta FirSmile foi usada para monitorar os passos de pessoas que Bolsonaro possuía atrito. A expectativa era de que as apurações fossem finalizadas no fim de 2024, mas ainda seguem sendo realizadas. E olha essa, um homem foi espancado por populares após abordar insistentemente uma mulher na saída da estação Centro Metropolitano do metrô em Taguatinga na noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o suspeito tentou convencê-la a entrar em seu carro, alegando que lhe daria uma carona. A mulher recusou a oferta, mas, segundo testemunhas, o homem persistiu. Populares que presenciaram a cena retiraram o suspeito à força de dentro do veículo e o agrediram antes da chegada da polícia. O homem foi socorrido e agora a Polícia Civil investiga o caso. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina contra a chikungunya. Foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o registro definitivo da vacina contra a chikungunya no Brasil. O pedido foi encaminhado pelo Instituto Butantan de São Paulo em parceria com a empresa farmacêutica franco-austríaca Valneva. A vacina foi testada nos Estados Unidos em 4.000 voluntários de 18 a 65 anos e apresentou segurança e alta imunização em quase 99% dos participantes do ensaio clínico. Os resultados foram publicados na revista científica britânica The Lancet. O imunizante contra a chikungunya, pioneiro no mundo, já recebeu aprovação da FDA, Agência Reguladora dos Estados Unidos, e também do órgão regulador da União Europeia. A fabricante do imunizante deve iniciar no laboratório alemão IDT Biológica, mas futuramente o Instituto Butantan também deve produzir a vacina. A chikungunya é uma doença viral transmitida por meio da picada de mosquitos Aedes aegypti infectados, os mesmos que transmitem a dengue e a zika. No Brasil foram registrados quase 270 mil casos só no ano passado e 213 mortes. E olha que boa notícia, o Distrito Federal lidera a adesão à profilaxia contra o vírus HIV.
O Distrito Federal é hoje um dos líderes na luta contra o vírus da imunodeficiência humana. Ao lado de São Paulo, a capital brasiliense atingiu o grupo 4, nível mais elevado da classificação nacional no indicador razão PrEP-HIV. Esse índice compara a quantidade de pessoas em uso da profilaxia com o número de novos casos de infecção e reflete a eficácia das estratégias de prevenção adotadas pela Secretaria da Saúde. Disponível no SUS desde 2017, o PrEP previne a infecção pelo HIV, bloqueando os caminhos que o vírus usa para contaminar o organismo. De acordo com o relatório de monitoramento de profilaxias pré- e pós-exposição ao HIV, elaborado pelo Ministério da Saúde, o DF apresenta a menor taxa de descontinuidade da PrEP no Brasil, com apenas 21%, frente à média nacional de 30%, ou seja, quase 80% dos pacientes do DF concluem o tratamento. Esse percentual reflete as estratégias da Secretaria de Saúde de prevenção combinada e de cuidado integral à saúde das pessoas que precisam do tratamento. A PrEP é indicada para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV. Em caso de exposição a situações de risco, é recomendado buscar atendimento em uma das 181 unidades básicas de saúde do Distrito Federal. E as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem hoje, na quarta-feira, 958 vagas para quem procura um emprego. Há posições para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. E olha só, os salários podem chegar até R$4.000. O posto com maior remuneração é o de técnico em segurança do trabalho na zona industrial do Guará. Já o cargo com mais vagas abertas é o de servente de obras em São Sebastião. São 121 oportunidades para candidatos que tenham iniciado o ensino fundamental e não é preciso ter experiência. Se interessou, quer participar? Basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador de 8 da manhã até às 5 da tarde durante a semana. E ainda aqui no Distrito Federal, outra boa notícia, né? A região se destaca no cenário nacional com avanços nos serviços e no turismo. O setor de serviços no Distrito Federal deu um salto expressivo em fevereiro deste ano, com alta de 9,2% em relação ao mês anterior. O crescimento foi tão relevante que colocou a capital federal como a terceira maior contribuição positiva para o desempenho nacional do setor, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados divulgados pelo IBGE reforçam o papel estratégico da economia brasiliense no cenário nacional. O avanço no mês compensou a queda de 8,7% registrada em janeiro, reflexo da desaceleração natural após o forte desempenho de dezembro, impulsionado pelas festas de fim de ano. Em comparação a fevereiro de 2024, a alta no DF chega a 9%, acumulando crescimento de 5% nos últimos 12 meses. Outro destaque do mês foi o turismo, que cresceu 1,2% na capital federal e manteve a curva ascendente dos últimos meses. O resultado posiciona o DF entre as 10 unidades da federação com desempenho positivo no segmento, contribuindo para a expansão nacional do setor, que avançou 2,9% em fevereiro. Muito bem. E o RB Notícias vai para um rápido intervalo. Voltamos em 1 minuto. Até já.
tempo de comemorar. Comemorar os 65 anos de uma cidade que investe cada vez mais para consolidar sua modernidade. Comemorar as conquistas que melhoraram as nossas vidas. Comemorar porque hoje temos a maior rede de proteção social do país e por sermos a capital com a melhor qualidade de vida. Sim, é tempo de comemorar e nós vamos comemorar. Vamos viver momentos inesquecíveis, com shows gratuitos, muita diversão, exposições, gastronomia e várias atrações. São 5 dias de festa com ônibus e metrô grátis com o Vai de Graça. Venha participar com toda a sua família da grande festa que este GDF preparou para você na Esplanada dos Ministérios. Brasília, 65 anos. O melhor tempo é agora. GDF. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deu entrada em um hospital particular do Distrito Federal na tarde de ontem, após ter uma queda de pressão arterial. A situação, segundo a assessoria da ministra, está controlada. A assessoria também afirmou que Marina Silva estava em uma reunião no Ministério quando teve um mal-estar e foi atendida por brigadistas do prédio. Depois, a ministra foi levada ao Hospital Brasília e fez exames. A própria Marina informou que passou algumas horas no hospital e disse ainda que estava com a garganta inflamada e sentindo uma ardência no peito. Vamos falar de economia agora. O preço do etanol caiu em 12 estados e aqui no Distrito Federal. Já em outras 8 unidades da federação, subiu. Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 estados e no Distrito Federal subiram em 8 e ficaram estáveis em 6 estados na semana de 6 a 12 de abril. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Nos postos pesquisados pela agência em todo o país, o preço médio do etanol caiu 0,23% na comparação com a semana anterior para R$ 4,27 o litro. Em São Paulo, o principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média recuou 0,96% no período para R$ 4,12 o litro. A maior queda percentual na semana, de 1,92%, foi registrada em Goiás, onde o litro passou a R$ 4,08. A maior alta no período no Ceará foi de 5,77% para R$ 5,32 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,45 o litro no Paraná. O maior preço de R$ 6,49 foi observado em Pernambuco. E foi liberada a licença ambiental rumo à regularização do condomínio Jardins do Lago. O condomínio Jardins do Lago, no Jardim Botânico, recebeu a licença de operação. O documento concedido pelo Brasília Ambiental foi assinado pela governadora em exercício, Celina Leão, e representa um importante passo para a regularização do condomínio. Na prática, a licença atesta que as exigências ambientais foram todas cumpridas. No total, são 160 lotes. A governadora em exercício observa que as exigências ambientais são de extrema importância para a conservação, especialmente de áreas ambientais sensíveis, caso da região onde é o condomínio. Foram cumpridos todos os pré-requisitos dentro do IBRAM e nós trazemos essa notícia que assinamos hoje com muita alegria, mas também com muita responsabilidade. Esse é o passo mais importante, é o mais demorado, mas é o mais importante, né, porque o próximo passo é a regularização, a escritura propriamente dita. Então eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa vitória com os moradores, agradecer ao IBRAM no nome do Rony, né, e eu tenho certeza que o nosso governo, ele representa avanço, regularização fundiária e nós vivemos isso todos os dias. Uma criança de 2 anos foi transportada ao hospital após sofrer um afogamento na noite de terça-feira no Riacho Fundo 1.
O menor foi levado por familiares ao quartel dos bombeiros, que informaram que ele havia se afogado em uma piscina. A criança estava em parada cardiorrespiratória e recebeu protocolos de reanimação cardiopulmonar. Após aproximadamente 30 minutos de manobras, os batimentos cardíacos foram reestabelecidos, sendo a criança transportada inconsciente para o hospital de base, onde após esse susto, felizmente, ela passa bem. E olha essa, tem gente que foi sorteada no programa Nota Legal e não recebeu o prêmio. Sabe por quê? Porque não indicou uma conta bancária. E fique atento porque no mês de maio será sorteado R$1 milhão. Os vencedores dos prêmios distribuídos aos contribuintes pelo programa Nota Legal no segundo sorteio de 2024 têm até o próximo dia 12 de maio para fazer as suas indicações de conta bancária para recebimento dos valores em dinheiro. Basta entrar no site do programa, fazer o login na área restrita e informar os dados. A Secretaria de Economia envia e-mail sobre a necessidade de indicação e informa que a consulta sobre a premiação pode ser realizada no próprio portal do programa. Um dos prêmios que ainda não foi resgatado é de R$10 mil. Além dele, ainda não foram pagos os prêmios de quase 4 mil bilhetes, num total de R$440 mil. 4 destes são de 5 mil, 6 de R$1.000, 121 de 200 e 3.800 prêmios de R$100. O segundo sorteio foi realizado em 13 de novembro de 2024. Após a indicação, o contemplado deve aguardar o pagamento que, conforme previsão, ocorrerá no mês de junho deste ano. Neste lote, estarão contemplados aqueles que indicaram os dados a partir de 15 de fevereiro. E fique atento, o primeiro sorteio de 2025 do programa já tem data marcada. No dia 21 de maio, serão sorteados 12.600 prêmios, num total de R$3,5 milhões. De forma inédita, o principal será de R$1 milhão. Só pode participar deste específico quem se encontra habilitado conforme as regras do programa. Dá para deixar dinheiro parado, né, gente? Então, até dia 12 de maio, cadastre ali, indique a sua conta bancária se você é participante do programa Nota Legal. Falando agora de outro programa, o Minha Casa Minha Vida será ampliado para famílias com renda de até R$12 mil. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida será ampliado a pessoas com renda mensal de até R$12 mil, decidiu o Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, em reunião realizada ontem. Com a medida, será instituída uma faixa do programa que até agora possui 3 categorias de renda e o valor máximo era de R$8 mil mensais. O teto do valor do imóvel, que poderá ser financiado na faixa 4 de renda do Minha Casa Minha Vida, será de R$500 mil. O programa Minha Casa Minha Vida será incrementado com R$15 bilhões, oriundos do Fundo Social do Pré-Sal. Esses recursos se somarão a outros R$15 bilhões, oriundos do FGTS, da caderneta de poupança e das letras de crédito imobiliário. Além da criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, o Conselho Curador do FGTS aprovou reajustes no limite máximo de renda às famílias que se encaixam nas faixas 1, 2 e 3. E o metrô de Brasília terá gratuidade e alteração no horário de funcionamento durante aí o feriadão que está chegando.
O feriado prolongado vai alterar o funcionamento do metrô nos próximos dias. A capital completa 65 anos nesta segunda e receberá algumas atrações na esplanada dos Ministérios de 19 a 21 de abril. Neste período, os shows se encerram de madrugada e a estação central funcionará até 2 horas para atender aos brasilienses. Na quinta, dia 17, o metrô funcionará em horário padrão, das 5h30 da manhã às 11h30 da noite. No feriado da Sexta-feira Santa, as atividades começam às 7 da manhã e terminam às 19 horas. Nos dias 19, 20 e 21 de abril, das 23h30 às 2 horas da manhã, somente a estação central estará disponível para embarque e desembarque. As demais estações neste horário funcionarão apenas para os passageiros desembarcarem. Durante todo o feriadão de 17 a 21 de abril, o programa Vai de Graça oferecerá transporte público gratuito a todos os passageiros que podem utilizar cartão mobilidade, vale transporte, PCD, idoso ou passe livre estudantil para a liberação automática da catraca. Para quem não tem nenhuma das opções, podem ser utilizados cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança. Cobradores e fiscais estarão orientados a auxiliar os passageiros nos ônibus e nas estações de metrô. Daí tá todo mundo ansioso, né? Por essa comemoração dos 65 anos aqui de Brasília. A programação musical vai ter no sábado Wesley Safadão e Léo Santana. No domingo, Mari Fernandes e Fagner. E na segunda-feira, que é o dia, né, aqui do aniversário da cidade, vai ter um show gospel com Eli Soares, seguido pela banda brasiliense Menos é Mais e fechando aí em grande estilo com Zé Neto e Cristiano. E o governo do Distrito Federal definiu o protocolo de segurança para a tradicional Via Sacra de Planaltina. A tradicional encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha, em Planaltina, contará com um robusto esquema de segurança e mobilidade que será colocado em prática na sexta-feira. A operação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, foi planejada com o apoio de diversos órgãos do GDF, incluindo forças policiais, setores de mobilidade, saúde e urbanismo. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a atuação será baseada na experiência de anos anteriores, com ajustes e reforços estratégicos. Para garantir o apoio operacional às forças envolvidas, será montada a Cidade da Segurança, funcionando como centro de comando no dia do evento. A estrutura vai abrigar unidades da Polícia Militar, que atuará com batalhões especializados, trânsito, cavalaria, aviação, rural, BP Cães e BP Choque e monitoramento por drones institucionais. A Polícia Civil do DF também estará presente com reforço nas delegacias de Planaltina e Sobradinho, além de rondas preventivas da Divisão de Operações Especiais. Já o Corpo de Bombeiros, em parceria com a Secretaria de Saúde, montará postos de atendimento pré-hospitalar, além de dispor de viaturas para salvamento em altura e combate a incêndios, considerando o terreno acidentado do local. Para evitar riscos, o acesso ao Morro da Capelinha será controlado por linhas de revista. Será proibida a entrada com objetos perfuro-cortantes, como facas, garras e garrafas ou copos de vidro. A encenação acontece na Sexta-feira Santa, às 2h30 da tarde. Com certeza é uma das mais bonitas e emocionantes de todo o Brasil. O RB Notícias fica por aqui. Nós voltamos com mais informações durante a programação da Rede Brasileira de Televisão.
Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.